Nossa palavra inicial tem como título: Deposite sua fé em Deus. Romanos capítulo 4, versículos 16 e 17. E chama as coisas que não são como se já fossem. Existe uma arma que vence o mundo e essa arma é a nossa fé. A fé não é dar um pulo no escuro, não é pular de uma montanha e achar que não vai se machucar. Isso não é ter fé, é ser ignorante. A fé não é agir com irresponsabilidade e achar que se pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu para nós. A fé é inteligente, uma atitude em que você escolhe em que ou em quem depositará a sua confiança. Você obterá respostas daquilo ou de quem acredita. Quem acredita numa ferradura de cavalo receberá os benefícios de uma ferradura de cavalo, que uma ferradura de cavalo pode dar. Quem acredita ou tem fé num pé de coelho, recebe dele os benefícios que o pé de coelho pode dar. Quem acredita em Deus recebe os benefícios que Ele pode dar. E isso que nos ajuda a não dar pulo no escuro. Um exemplo da Bíblia: Judas Iscariotes lançou a confiança nos sacerdotes que lhe deram dinheiro e morreu da pior maneira, porque vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Quando Deus chamou Gideão, o herói do Antigo Testamento, disse a ele: escolhi você para ser o libertador. Gideão fez prova com Deus. Pegou um algodão e, se este estivesse molhado e do lado de fora do prato onde estava o algodão estivesse seco, ele entenderia que era a direção de Deus. Depois ele fez outra prova com Deus. Pediu que no outro lado, no outro dia, o algodão estivesse seco e a terra ao redor molhada, e assim aconteceu. Não coloque a fé em coisas erradas. A fé muitas vezes é um conjunto de respostas. A sua confiança não pode estar em você mesmo, mas em Deus. A fé é caminhar em direção ao impossível, debaixo da palavra do Deus impossível. E a fé é o resultado de algo que será para a glória de Deus. Sempre Deus é glorificado. Então, como início da mensagem de hoje, estamos aqui com base na Bíblia Sagrada, recomendando aos nossos ouvintes: tende fé em Deus. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se aguardam. E nós temos uma relação no livro de Hebreus de pessoas que venceram dificuldades, certos extremos, pela sua fé que depositavam em Deus. E isso serve de alerta para nós. Diz o texto do livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 em diante: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Vou repetir para você definir o que é fé, tendo cuidado de anotar, cuidado com amuletos, com coisas supersticiosas que às vezes as pessoas confundem com fé. Põe lá um certo instrumento na porta de casa
para que o ladrão não entre, para que não haja certos maus acontecimentos, e diz, estou com a minha casa guardada, porque eu estou com fé naquela peça. E isso é próprio de superstição, e o Brasil é um país ligado às superstições, onde predominam mais esses amuletos e outras coisas parecidas do que propriamente esta fé que falamos na Bíblia Sagrada. E diz então em continuação, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Você pode admitir isso? Eu creio piamente, como diz o livro de Gênesis, falou Deus, haja e houve, haja luz e houve luz, e assim sucessivamente. E todas as maravilhas que nós conhecemos são criações de Deus, como lemos em outras partes da Bíblia, do Senhor e a terra e a sua plenitude, o mar e todas as coisas que Ele fez. Então, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Quem não conhece a história dos irmãos Abel e Caim, cada qual foi apresentar a Deus uma oferta. Caim levou, de certo modo, aquilo que ele considerava que Deus podia aceitar. E Abel já colocou-se de outro modo, apresentando a Deus uma oferta que foi agradável a Deus. E pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. 365 anos ele viveu na terra, de acordo com o capítulo 5 de Gênesis. E ele andou com Deus. E Deus para si o tomou sem provar a morte. Porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, meu prezado ouvinte, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador das pessoas que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. 100 anos preparando uma arca no seco, por ordenação de Deus. O povo tomou conhecimento da catástrofe que deveria ocorrer. Mas quem acreditou? Quem entrou na arca? Apenas 8 pessoas. Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. 8 pessoas escaparam da catástrofe desse acontecimento infausto. E os demais morreram porque não creram. Então, pela fé, Noé, divinamente inspirado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual Deus condenou o mundo. 100 anos de preparo. Naturalmente foi tido até talvez como louco, mas a fé dele prevaleceu. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Morava em Ur dos Caldeus, e Deus diz, deixa a tua família e segue pelo caminho que vou te dizer.
e ele saiu daquela sua terra e foi para uma nação que ele não conhecia, por ordem de Deus, e Deus foi com ele e fez dele uma nação muito grande, que se tornou ele o líder do povo judeu, do povo hebreu, e ali então nasceram os filhos, nasceram os netos, e um dos filhos dele, Jacó, deu origem a 12 filhos, que por sua vez formaram as 12 tribos de Israel. Pela fé habitou na terra da promessa, como era terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros como ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice, o construtor, é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Então, meu prezado, nós poderíamos ler aqui todo o capítulo 11 do livro de Hebreus. E então diz o texto no final: os homens heróis experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas na terra. Todos estes, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Está aqui no final, então, desse capítulo 11, mostrando o heroísmo de pessoas que não só progrediram materialmente, mas que também tiveram coragem para suportar, como diz o texto, suportaram, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Está aqui, fé em Deus. Você tem?